Bem-vindo, caro youtuber, ao meu canal sobre física. Sou o professor Tiago Conrado, professor de física, e na aula de hoje estarei ensinando sobre o termômetro, como que funciona um termômetro. Além disso, estarei falando da diferença entre o termômetro manual, aquele que tem mercúrio dentro, que nós utilizamos no nosso dia a dia, e a diferença que existe entre o termômetro digital. Para quem não sabe a diferença, vou estar falando alguma coisa sobre isso. Depois, estarei falando sobre as principais escalas termométricas, como que elas foram desenvolvidas. Não vou entrar em detalhes históricos, nada disso, mas vou explicar essa questão de como funciona a questão da escala das principais métodos, Escala Celsius, Kelvin, Fahrenheit, que mais aplicamos hoje no mundo, e alguns exercícios que eu vou estar corrigindo aqui, fazendo, para que nós possamos entender. Mas para resolver, vamos precisar de fórmulas, e eu vou estar ensinando, através disso aqui, como que nós podemos chegar nestas fórmulas. Então vamos lá, começando pelo termômetro. Mas antes de começar, devo lembrar vocês que eu vou deixar na descrição do vídeo um material contendo uma explicação bem abreviada, resumida, e junto alguns exercícios para vocês fazerem, que vai ser corrigido no próximo vídeo. Então eu aconselho que na descrição desse vídeo vou deixar dois links, um pelo Google Drive e outro pelo Mega Upload, se eu não me engano. Vou deixar lá para vocês baixarem material resumido deste conteúdo, junto a alguns exercícios. Agora vamos para a aula. Termômetro. O termômetro é o método mais utilizado hoje em dia para nós podermos medir a temperatura de um corpo. Conforme já foi explicado, a diferença de calor e temperatura. Temperatura é o estado de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas, mais elas liberam energia. E essa energia é o que nós chamamos de calor. Calor é energia em trânsito. Então, de forma resumida, uma coisa que eu expliquei no vídeo anterior. O termômetro, como que funciona? Ele mede a temperatura do corpo. Ele identifica a tendência do corpo se é perder energia ou ganhar energia para o meio externo. Isso também já expliquei no vídeo anterior. Então, os termômetros antigamente, eles tinham mercúrio em sua composição. Mas por que mercúrio? A explicação é bem óbvia. O mercúrio, por mais que na temperatura ambiente ele seja encontrado na forma líquida, o mercúrio ele é considerado um metal. Ele é um metal. E devemos analisar que os metais têm características que favorecem a transmissão de energia, a transmissão de calor, e são resistentes. E podemos entender isso de que forma? A panela, quando você cozinha na sua casa, ou seus pais, ou seja lá quem for, por que a panela é de ferro, de metal? Justamente pela sua facilidade de aquecer e a sua facilidade para esfriar. Não é à toa que no Espírito Santo, a moqueca capixaba, em alguns lugares, eles preferem usar panela de barro, porque conserva mais o calor. Mas o metal, ele tem uma facilidade muito grande para receber calor e dispersar calor. Então, uma característica é essa. Ele tem uma sensibilidade alta em relação à temperatura. Por que os circuitos do computador, ferro de passar roupa, também se usa metal? Como o próprio nome diz, ferro de passar roupa é pela sua facilidade de aquecimento. O computador tem circuitos com ouro, cobre, prata e esses metais, por quê? Pela facilidade dele em passar energia elétrica. Não é à toa que na afiação das nossas casas é metal que está dentro dos cabos, onde passa energia elétrica.
Então, por que o mercúrio foi escolhido para colocar-se no termômetro? Simples, meu caro. Porque o mercúrio, na temperatura ambiente, ele é encontrado na forma líquida. E como o mercúrio tem uma facilidade para oscilar de acordo com a temperatura, ou seja, conforme ele recebe energia, conforme ele recebe calor, ele tem muita facilidade para expandir. Ou seja, as coisas expandem ou contraem, dependendo de se ela recebe energia ou se ela cede energia. Então, o mercúrio ele é escolhido no termômetro justamente porque ele está na forma líquida, e o outro motivo também é pela sua facilidade de mudar de volume de acordo com a temperatura. Então, esse é o motivo que o mercúrio ele é escolhido para os termômetros antigos. Os termômetros atuais, nós nem sempre trabalhamos com mercúrio antigo, do mercúrio, que os pais pegavam assim, ó, ficava balançando, olhava lá a medida. Os termômetros atuais são eletrônicos. Eu tenho aqui dois exemplos. Um termômetro para mensurar a temperatura do corpo, né? Tem um termômetro aqui digital, funciona pilha. E eu tenho esse termômetro aqui que é culinário, que se usa na gastronomia. Você espeta ele na receita e ele vai dar a medida da temperatura do alimento. Como que funciona o termômetro eletrônico? Ele tem um circuito interno onde existe um sensor, e esse sensor ele é capaz de poder avaliar através aqui, ó, tem o bulbo também no eletrônico. O bulbo tem um sensor onde ele é capaz de identificar a temperatura externa e poder transmitir através de circuito e programação qual é a temperatura que no bulbo está sendo identificada. Então, o termômetro eletrônico funciona da mesma forma que o mercúrio, porém sem mercúrio. O método é eletrônico. Então, aqui eu tenho dois exemplos, como eu expliquei, né? O gastronômico, na cozinha, o mais usado, e tem esse aqui que é para medir a temperatura do corpo. Tem um outro termômetro que é um laser, que está sendo muito utilizado nesse período do coronavírus, que coloca na testa da pessoa o laser, e o laser é um sensor onde funciona de forma parecida com esses termômetros eletrônicos, onde ele identifica a temperatura do corpo. Então vamos lá. O termômetro, ele tem o bulbo, que é a parte metálica sensível a qual você coloca no corpo ou coloca na parte onde você vai mensurar a temperatura. O bulbo é a parte sensível onde vai haver a troca de calor, é onde vai estar recebendo a temperatura para poder ser mensurada. O líquido que circula no termômetro antigo é o mercúrio, já expliquei os motivos. Estrangulamento é um encurtamento dentro do tubo, onde fica bem apertado, justamente para que, após eu tirar o termômetro do corpo, eu possa ver onde que o mercúrio vai parar nessa escala. Eu preciso do estrangulamento para que o mercúrio ele demore para voltar, para que eu tenha tempo de tirar e poder visualizar qual é a temperatura do momento. Então, estrangulamento é uma parte do termômetro para impedir que o mercúrio recue rápido. Capilar é esse vão aqui onde o mercúrio ele transita até essa medida aqui. Como que o termômetro ele foi feito? Simples. A pessoa fez testes com temperaturas frias, com temperaturas quentes e foi anotando. Bom, ele colocou algo quente, mergulhou lá o termômetro dentro e ele notou que o mercúrio ele subiu até certo ponto. Opa, a água começou a evaporar quando o termômetro acusou essa medida. Então ele foi lá e marcou. Opa, a água começou a congelar quando o mercúrio estava nessa medida. Então o homem foi fazendo testes até montar uma escala de medida, para ele ter uma noção de que
quando o mercúrio sobe tal medida, a que temperatura equivale a isso? Então, de acordo com o que o mercúrio avança nesse capilar, é mensurado uma temperatura diferente. Então, esse aqui é o método do funcionamento do termômetro. Espero que tenham entendido, tenha ficado claro para vocês. Agora vamos entender um pouco sobre as escalas termométricas. A escala Celsius, que é muito utilizada aqui no Brasil, nós entendemos como graus Celsius, né? Nós utilizamos. A escala Kelvin, que é conhecida também como a escala absoluta, e eu vou explicar por que ela é conhecida assim. E a escala Fahrenheit, que é utilizada em alguns países de língua inglesa. Mas vamos começar então, como que isso foi desenvolvido? Vamos entender que no nosso corpo, no meio ambiente, em praticamente quase tudo em que nos cerca, no céu, nas nuvens, em tudo quanto é parte, o líquido primordial, que até a ciência acredita que de lá originou a vida, é a água. Não podemos negar que a água é o elemento essencial para a nossa sobrevivência. Nós não somos capazes de viver mais de 3 dias sem ingerir líquido. Podemos ficar mais tempo sem comer, agora a água não. Então o homem ele utilizou a água como meio para fazer os seus cálculos e testes em relação às escalas termométricas. E como que o homem utilizou essa água? É simples. A água tem seu ponto de gelo, seu ponto que fica na forma líquida e seu ponto na forma gasosa. Nós entendemos que a água congela a partir de 0 graus Celsius para baixo, temperatura negativa, a água está na forma sólida. Acima de 0 graus Celsius e abaixo de 100 graus Celsius, a água está na forma líquida. E de 100 graus Celsius para cima, nós conhecemos a água na forma gasosa. São as fases da água, sólido, líquido e gasoso. E como esse material é o mais abundante, nós vamos usar a água como parâmetro para entendermos essas escalas. Vamos entender o seguinte, isso aqui que eu chamo de primeiro ponto fixo, considere que é o ponto onde a água está congelada, na forma de gelo. Na nossa escala Celsius, o primeiro ponto fixo, onde a água está congelada, é a 0 graus Celsius, onde a água fica congelada. Na escala Kelvin, esse primeiro ponto fixo equivale a 273 Kelvin. Significa que a água congela a 0 graus Celsius, e isso equivale a 273 graus Kelvin, né? E isso equivale a 32 Fahrenheit. Então, essas medidas aqui que estão no primeiro ponto fixo é a temperatura a qual a água congela, a 0 graus Celsius, 273 Kelvin ou 32 Fahrenheit. Esse é o primeiro ponto fixo. O segundo ponto fixo é o ponto onde a água começa a evaporar, se transformar em vapor. Na escala Celsius é 100 graus Celsius, na escala Kelvin é 373 e na escala Fahrenheit 212. Vamos entender uma coisa aqui muito importante. Na escala Celsius, você observa que a escala Celsius ela tem medidas, ela é graduada. Da mesma forma que fizemos as medidas aqui no termômetro, a escala Celsius, a escala Kelvin e a escala Fahrenheit, elas têm medidas. Da mesma forma que na régua ela é toda milimetrada em centímetros e milímetros, né? Nós temos vários instrumentos de medida, né? Nós temos a trena, que é capaz de medir em polegadas, em milímetros, em centímetros, né? Temos aqui a trena. A escala termométrica ela também tem as suas medidas. A escala Celsius ela varia de 0 a 100. Então, se analisarmos Celsius, ela é dividida em 100 partes.
A menor temperatura é 0 e a maior temperatura é 100. Então varia de 0 a 100. 100 partes. A escala Kelvin, ela varia de 273 a 373 se for comparada com a escala Celsius. Mas nós temos que entender um detalhe importante. A escala Kelvin, ela é conhecida como a escala absoluta. Por quê? A água congela no primeiro ponto fixo, que equivale a 273, Kelvin. Mas 273 não é o zero em Kelvin. Esse estudioso, Kelvin, ele analisou que quanto mais frio, conforme estudamos no vídeo anterior, os átomos eles vão ficando mais lentos, muito mais lento. Kelvin chegou ao entendimento que a 0 graus Kelvin é o momento onde os átomos praticamente não se movimentam. Na teoria, de acordo com Kelvin, se chegar a 0 na sua escala termométrica, os átomos eles não se movimentariam. Isso na teoria. Sabemos que na prática, nos locais mais frios que existem no mundo, jamais chegaremos a 0 graus Kelvin. É uma medida praticamente impossível. Nem a ciência, não há instrumentos, até onde eu sei, que seja capaz de chegar a essa temperatura. Para se ter uma ideia, 0 graus Kelvin seria equivalente a menos 273,15 graus Celsius. Ou seja, uma temperatura inalcançável. Mas para fim de estudo, normalmente a gente considera que 0 graus Kelvin equivale a menos 273, arredondado. Então nós entendemos que a escala Kelvin é a escala absoluta, porque Kelvin acreditava que a 273 a água começa a virar gelo. Mas abaixo disso, quando chega a 0 na escala dele, ele acredita que os átomos eles não teriam mais movimento, cessaria o movimento dos átomos, das moléculas, de todas as partículas que compõem qualquer objeto. Escala Fahrenheit, outro detalhe, a escala Kelvin ela varia comparado com Celsius, de 273 a 373. O nosso estudo fica nessa região aqui. E 273 até 373 varia em 100 também. Então, a escala Celsius varia de 0 a 100, 100 partes. 273 a 373 é a escala Kelvin, que varia também 100 partes. Se você pegar 273 e somar 373, é uma variação de 100. E a escala Fahrenheit, ela varia de 32, onde a água começa a congelar, até 212, onde a água começa a evaporar. E de 32 até 212, nós temos aqui uma variação de 180. Então a escala Fahrenheit ela é dividida em 180 partes. Agora vai uma dica preciosa, que eu falei na aula passada, acredito eu, e eu vou repetir aqui. Não faça a conversão de uma unidade para outra utilizando regra de 3, senão vai dar errado, tá? Regra de 3 não funciona nisso aqui. Entenda uma coisa, eu já passei por essa experiência no meu período de escola. Eu errava por que disso. A escala termométrica, quando você converter de uma para outra, não utilize regra de 3. Tem uma fórmula que eu vou estar explicando aqui como você pode descobrir essa fórmula. Uma fórmula única que eu posso utilizar para os 3 casos. Vamos lá. Já expliquei aqui o primeiro ponto fixo, segundo ponto fixo. O primeiro ponto fixo é onde a água começa a congelar em cada escala. O segundo ponto fixo é onde a água começa a evaporar. Aqui varia de 0 a 100, 100 partes. 273 a 373, 100 partes. E aqui de 32 a 212, ou seja, 180 partes. Então, entendemos que a escala Kelvin é a escala absoluta, onde ele acreditava que no 0 graus Kelvin
os átomos parariam seu movimento, e a escala Fahrenheit ela é utilizada principalmente nos países de língua inglesa. Agora vamos entender como que nós podemos identificar um método, uma fórmula, para nós calcularmos, no caso, esses exemplos aqui. Uma temperatura na escala Celsius equivaleria a que temperatura na escala Kelvin? Uma temperatura em Kelvin equivaleria a que temperatura em Fahrenheit? Uma temperatura em Fahrenheit equivaleria a que temperatura na escala Celsius? Tem fórmula para isso. Como o vídeo é de física, o meu objetivo aqui não é ensinar matemática. Então eu vou passar de forma ligeira as fórmulas, de uma forma bem objetiva, para que vocês acompanhem, mas eu não vou estar explicando as propriedades, ok? Vamos então para as fórmulas. Primeiro, a dica que eu dou é, o raciocínio que eu vou utilizar aqui é a questão do teorema de Tales, né? Razão e proporção. Na matemática trabalhamos isso na regra de 3, trabalhamos nas frações, trabalhamos em várias áreas, inclusive aqui. Trabalhamos também com medidas. Nesse caso aqui, vamos entender que aqui eu tenho uma medida em Celsius. Digamos que eu não saiba que medida é essa, mas ela está aqui, em Celsius. Da mesma forma que eu tenho uma medida em Kelvin, que eu não sei quanto que é essa medida Celsius convertida para Kelvin, eu não tenho nem ideia. E eu tenho uma medida aqui, ó, Fahrenheit, que equivale a uma medida em Kelvin e equivale a uma medida em Celsius. Como que eu faria para converter a temperatura da escala Celsius para a escala Kelvin ou de Kelvin para Fahrenheit? Vou usar uma regra do teorema de Tales. A escala Celsius, ela está para o primeiro ponto fixo, que é a parte onde a água congela, da mesma forma que o segundo ponto fixo, que é onde a água começa a evaporar, também está para o primeiro ponto fixo. Eu estou fazendo aqui uma razão, que a temperatura que eu quero saber está para 0 graus Celsius, da mesma forma que 100 graus Celsius também está para 0. Por que eu estou fazendo esse raciocínio? Porque estou trabalhando numa escala que varia de 0 a 100. Então, essa escala em Celsius está dentro desse parâmetro de 100 partes. E 100 graus Celsius também está dentro desse mesmo parâmetro. 0 graus Celsius também está dentro desse mesmo parâmetro. Então, a mesma relação que tem de 0 graus Celsius até essa temperatura que eu quero descobrir é a mesma relação que tem de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Todos estão dentro da mesma regra. Então, matematicamente, eu vou escrever aqui que 100, vou começar pela temperatura que eu quero saber, vai ficar melhor. A temperatura em graus Celsius que eu quero saber, ela está para 0 graus, né? 0. Da mesma forma que 100, a temperatura que eu quero saber está para 0, então menos 0. Da mesma forma que 100 graus Celsius também está para 0. Nessa mesma razão, que matematicamente razão representa divisão, na escala Kelvin eu tenho que Kelvin está para 273, da mesma forma que 373, que é a temperatura que a água começa a evaporar, está para 273, que é o primeiro ponto fixo da escala Kelvin, onde a água começa a evaporar. Da mesma forma que a temperatura que eu quero descobrir em Fahrenheit, ela está para 32,
que é a temperatura onde a água começa a congelar, da mesma forma que 212, que é a temperatura onde a água começa a virar vapor na escala Fahrenheit, está para 32. Eu não posso vir aqui cortar aqui essas medidas, porque matematicamente isso estaria errado. Esta é a fórmula para eu poder calcular a escala Celsius. Vou mudar até a cor aqui para ficar melhor. Para calcular a escala Celsius, para calcular a escala Kelvin e para calcular a escala Fahrenheit. Esta é a fórmula, mas eu posso simplificar ela para tornar ela um pouco melhor. Então vamos simplificar ela. Eu venho aqui, Celsius, grau Celsius menos zero, vai ser grau Celsius. O pincel está meio que falhando aqui. Vai ser grau Celsius. Dividido por 100 menos zero é 100. Então, grau Celsius dividido por 100 é igual Kelvin menos 273 dividido por 373 menos 273 é 100. Por que 100? Olha, Celsius e Kelvin deu 100, porque varia em 100 partes as duas escalas. É igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 212 menos 32 equivale a 180. Dá para melhorar isso aqui. Como eu tenho 3 frações, eu posso simplificar esses denominadores. Não vou entrar em detalhes sobre as regras matemáticas que levam a essa conclusão, mas eu posso simplificar tudo. E eu vou simplificar. Olha, grau Celsius está para... Eu não vou colocar aqui não, vou colocar aqui do lado, para não ficar embolado. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Vamos lá, grau Celsius está para 100, que eu não vou colocar, porque eu vou simplificar ainda. Da mesma forma que K, que representa o Kelvin, está para 273 dividido por o 100, não vou colocar ainda, porque eu vou simplificar. Da mesma forma que o Fahrenheit está para 32. E eu não vou pôr 180, justamente porque eu vou simplificar. Se eu pegar o 100 e o 180, eu percebo que todos eles são divisíveis por 2. 100 dividido por 2 é 50, 100 dividido por 2 também é 50, e 180 dividido por 2 é 90. Eu percebo que eu posso dividir por 10. Então, dividir por 2, né? Primeiro, todos. Agora eu vou dividir por 10. Todos eles. Porque todos eles são divisíveis por 10. Vai ficar 5, 5 e 9. Então, grau Celsius está para 5, da mesma forma que Kelvin menos 273 está para 5, da mesma forma que Fahrenheit menos 32 está para 9. Pronto. Esta aqui é a nossa fórmula. As nossas fórmulas no plural, né? Por quê? Se eu quero converter Celsius para Kelvin, eu simplesmente vou pegar e ignorar essa parte aqui. Vou usar somente Celsius está para 5, da mesma forma que Kelvin menos 273 está para 5. Se eu quero transformar Kelvin para Fahrenheit,
eu vou ignorar essa parte e vou usar somente essa parte da fórmula. Se eu quero usar Celsius e Fahrenheit, eu vou ignorar esse meio. Então essa fórmula ela serve para transformar de qualquer sistema de escala termométrica para qualquer uma destas escalas. Então esta é a fórmula. Vamos ver na prática como que funciona. Vejamos. 20 graus Celsius para Kelvin. Uma observação. Você notou que o ponto que a água congela na escala Celsius equivale a 273 na escala Kelvin, ou seja, é 273 a mais na escala Celsius. O ponto que a água vira vapor na escala Celsius é 100 e na Kelvin é 373, que é exatamente 273 a mais do que a escala Celsius. Então podemos entender também que tem uma particularidade entre a escala Celsius e a escala Kelvin. Você pode chegar à conclusão que a escala Kelvin, vou colocar aqui, a escala Kelvin equivale à escala Celsius acrescido de 273. Então essa aqui pode ser uma fórmula para você converter da escala Kelvin para Celsius ou Celsius para Kelvin. Por que que isso funciona? Porque ambas as escalas ela é graduada em 100 partes. E podemos ver que 0 grau é o primeiro ponto fixo, que a água começa a congelar, que equivale a 273, que é 273 a mais. E 100 graus Celsius equivale a 373, que também é 273 a mais. Então você pode chegar a essa conclusão, que a temperatura em Kelvin equivale à temperatura Celsius mais 273. Isso aqui funciona somente entre a escala Celsius e a escala Kelvin. Não funciona para Fahrenheit, porque Fahrenheit ela é dividida em 180 partes, ok? Então tá aqui a fórmula. Agora eu vou calcular esses exemplos aqui. A letra A, eu vou calcular 20 graus Celsius para Kelvin. A temperatura do meio ambiente está 20 graus Celsius. Quanto que isso equivale para a temperatura Kelvin? Vamos lá. Celsius para Kelvin. Celsius é graus Celsius. Está para 5, da mesma forma que igual, a outra é Kelvin. Kelvin menos 273 está para 5 também. O que eu posso fazer aqui na matemática? Como os denominadores são iguais, está dividindo, vai multiplicando, está dividindo, vai multiplicando. Vai quintuplicar o valor dos dois lados. Então, eu posso cortar esses denominadores e chegar à conclusão que graus Celsius é igual a Kelvin menos 273. Veja só, cheguei na mesma conclusão através... Opa! Aqui é Kelvin para Celsius, aqui é Celsius para Kelvin. Cheguei na mesma conclusão, só mudou as letras de lugar. Mas a fórmula é praticamente a mesma. Porque se eu pegar Kelvin, mandar para lá, Celsius para cá e fazer aqui o jogo de sinais, o Celsius vai ficar positivo aqui, Kelvin positivo aqui e menos 273 vai virar mais 273. Então é praticamente a mesma fórmula, só está escrita de forma diferente. Mas vamos lá. 20 graus Celsius. Vou trocar aqui para 20, é igual a Kelvin menos 273. Menos 273 vai para o outro lado somando, vai ficar mais 273. Então vai ficar 20 mais 273 é igual a Kelvin. 273 mais 20 é igual a 293, que é igual a Kelvin. Então,
20 graus Celsius equivale a 293 Kelvin. 20 graus Celsius, se eu jogar aqui na fórmula, equivale a 293 Kelvin, porque vai ficar 20 mais 273, vai dar 293. Então, se eu tiver aqui um ponto que indica 20, aqui vai estar no 293, ou seja, 273 a mais. Agora vamos fazer a letra B. Vou tentar fazer aqui em algum lugar. Vou fazer aqui embaixo. 273 Kelvin para Fahrenheit. Bom, Kelvin é Kelvin menos 273 dividido por 5. Estou pegando essa parte aqui, ó, né? É igual Kelvin para Fahrenheit. É igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Agora eu vou fazer a multiplicação cruzada, mas antes eu tenho que colocar aqui no lugar do K o valor equivalente a Kelvin. Para eu não escrever de novo e ocupar espaço, eu vou colocar aqui. Vai ficar 273, e a letra feia. 273 menos 273. O que vai acontecer aqui? Vai dar zero. 273 menos 273. Então vou apagar aqui, vai ficar zero. O 9 está dividindo, vai passar multiplicando. O que vai acontecer? 9 vezes 0 vai dar zero. Então já estou adiantando, vai dar zero. E 5 está dividindo, vai passar multiplicando. Então vai ficar 5 que multiplica Fahrenheit menos 32. A conta vai acabar nisso aqui. 0 é igual a 5 multiplicado por Fahrenheit menos 32. 0 é igual a 5 vezes Fahrenheit é 5F. E 5 vezes 32 vai dar 160. É 5 vezes menos 32, vai dar menos 160. Aí o 5F vai ficar aqui, o menos 160 vem para cá. Então eu vou fazer o seguinte, vai ficar 160 é igual, multiplicando com F, vai vir dividindo. 160 dividido por 5 é igual a 32. Então 32 Fahrenheit. Quanto que equivale a temperatura? 273 Kelvin para Fahrenheit. 273 Kelvin equivale a 32 Fahrenheit. Vejamos aqui, olha. 273 Kelvin é a temperatura onde a água começa a congelar. Isso equivale a 32 Fahrenheit. Está batendo com a escala. Está vendo que bateu certinho. Não coloquei esse valor aqui à toa. Agora vamos para a letra C. Para eu fazer a letra C, eu vou apagar aqui, esses aqui. Depois vou limpar esse quadro melhor, porque ele está perdendo a película dele. Vou passar um produto, um álcool, um sabão e tal. Mas vamos lá. A letra C. 100 graus Celsius para Fahrenheit. Então vou pegar aqui, graus Celsius está para 5. Da mesma forma que Fahrenheit é o F, menos 32 está para 9. 100 graus Celsius vai ficar 100 dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. 100 dividido por 5 dá 20. Sabemos que o 9 está sendo dividido e vai multiplicando para o outro lado. Então já adiantei aqui. É igual a Fahrenheit menos 32. 20 vezes 9, poxa, muita coisa para minha cabeça. Então vamos lá, 2 vezes 9 é 18. Então 20 vezes 9 é 180, que é igual a Fahrenheit menos 32.
32 está subtraindo, vai para o outro lado somando. Então vai ficar 180 mais 32 é igual à temperatura em Fahrenheit. 180 mais 32 dá 212, que é igual a Fahrenheit. Então 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. Vamos verificar? 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit, que é a temperatura onde a água começa a virar vapor. Então tá aí, eu fiz a A, B e a C. A letra D, eu vou deixar aqui uma dica que existem alguns problemas que costumam abordar da seguinte forma. Considere que uma temperatura em Celsius é igual a uma temperatura em Fahrenheit. Considere que uma temperatura em Kelvin é 1/5 da temperatura em Celsius. Que temperatura é essa? Em que Celsius é 1/5 de outra temperatura e tal. Você tem que usar raciocínio através das fórmulas. Eu vou dar uma dica aqui, como que você pode calcular isso. Como Celsius é igual a Fahrenheit, primeiro raciocínio, eu tenho que pegar essas duas temperaturas, Celsius e Fahrenheit. Celsius é essa aqui. Graus Celsius está para 5, da mesma forma que Fahrenheit menos 32 é igual, está dividido por 9. Celsius e Fahrenheit está aqui. O problema falou que a temperatura Celsius é igual a Fahrenheit. Então, tanto faz se na fórmula tiver Celsius ou Fahrenheit, que elas são iguais. Então, o que eu faço? Na fórmula, eu vou trocar Celsius por Fahrenheit. Então, vai ficar Fahrenheit dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Resolvendo esta conta aqui, você vai descobrir qual é a temperatura Fahrenheit, que vai ser igual à temperatura Celsius. É bem simples. Quando vem esse tipo de problema falando que uma temperatura é 1/5 da outra, uma é igual à outra, você tem que saber trabalhar com a fórmula. E o segredo é esse: quando uma temperatura é igual à outra, você substitui na fórmula. Aqui não é possível calcular, porque eu tenho duas unidades diferentes, Celsius e Fahrenheit. Aqui eu tenho a mesma unidade na fórmula, então eu posso descobrir qual é o valor de F nessa fórmula. Então tá aí, termômetro, escalas termométricas, fórmulas, exemplos resolvidos e uma dica para umas situações complicadas. Vale lembrar que vou deixar na descrição um material, tá, com um resumo disso tudo e com alguns exercícios para que vocês resolvam. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se inscreva no meu canal, compartilhe com seus colegas e se faltou alguma coisa, tem muito detalhe que a gente pode discutir aqui sobre as escalas termométricas. Se faltou alguma coisa, fica para um próximo vídeo. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e um grande abraço e bons estudos.